E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso canal aborda temas relacionados à astronomia. Recentemente fizemos uma enquete no nosso canal para qual dos personagens vocês queriam que nós fizéssemos um próximo vídeo. Os personagens seriam Einstein e Newton. Só que por enquanto está empatado. Então vamos fazer assim, vou postar agora um vídeo sobre Newton, no futuro próximo nós fazemos um do Einstein. Isaac Newton nasceu na Inglaterra em 25 de dezembro de 1642, no mesmo ano em que Galileu morreu. Há controvérsia sobre a data de seu nascimento. Tem livros que relatam que ele nasceu em 4 de janeiro de 1643, mas isso se dá pela substituição do calendário juliano implantado pelo imperador romano Júlio César em 46 a.C. e instituído pelo Papa Gregório VIII em 15 de outubro de 1582. Newton estudou o Diálogo de Galileu Galilei, as obras de filosofia de René Descartes, estudou as leis de Kepler sobre o sistema planetário e muitos outros autores. Em uma carta a Robert Hooke, em 1676, Newton escreveu o seguinte: se enxerguei mais longe é porque estava sobre ombros de gigantes, reconhecendo de modo humilde quem veio antes dele. O interessante é que Newton formou em bacharel em artes, em 1665. Neste mesmo ano, toda a Inglaterra estava sofrendo pela peste bubônica, ou peste negra, que assolou toda a Europa. Então, devido à peste bubônica, Newton teve que voltar para a casa da sua mãe. Foi na fazenda da sua mãe que ele desenvolveu a teoria da gravidade universal, onde ele viu uma maçã caindo no chão. Muitos romantizam falando que a maçã caiu em sua cabeça, mas isso não é verdade. Inclusive, seu amigo William Stumpy escreveu um livro em memória a ele em 1752, o livro titulado de Memória de Sir Isaac Newton. Nesse livro, William destaca que o próprio Newton havia falado que a maçã caiu no chão e não em sua cabeça. Este fato envolvendo a maçã ocorreu no ano de 1666, quando Newton passeava na fazenda da sua mãe. Ao ver a maçã cair no chão, ele se perguntou o porquê a maçã cai perpendicular ao solo e não vai para cima. Apesar de besta essa pergunta, o ajudou a desenvolver a teoria da gravidade universal. Essa teoria consiste assim: se há uma força que faz a maçã cair da árvore, existe uma que pode ser aplicada à lua e a tudo que há no céu. Foi então que decidiu estudar a força de atração e se existia alguma explicação para o movimento em si. Com isso, ele desenvolveu o livro mais importante de sua vida, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Neste livro, Newton apresenta a lei da seguinte maneira: quanto maior for a massa de um objeto, maior será a força de atração. Essa gravidade também mantém o universo unido. Por exemplo, o Sol faz com que os planetas fiquem em sua órbita. Outro exemplo, a Terra mantém a Lua em sua órbita. Assim por diante, com os demais astros celestes. Sempre haverá uma força agindo sobre um outro corpo. Quando uma simples maçã cai em direção à Terra, ela é atraída pela massa da Terra, que é infinitamente maior que a massa da maçã. Newton desenvolveu métodos geométricos que permitiam calcular a órbita dos cometas. Seu colega Edmond Halley usou a teoria de Newton sobre parábola e calculou as órbitas de 24 cometas. Um desses cometas era o tão famoso cometa Halley, só que naquela época não tinha esse nome. Edmond Halley calculou seu retorno no ano de 1758, conforme aconteceu. A partir de então, o cometa recebeu seu nome. Pena que Edmond Halley havia morrido alguns anos antes, em 1742, então ele não conseguiu ver o cometa que carregou seu nome. Na física, Newton fez descoberta no campo da óptica, em que ajudaram a invenção da televisão e do laser, que é muito usado na medicina. Na matemática, desenvolveu o método das séries infinitas, conhecido por binômio de Newton. Newton também desenvolveu o cálculo diferencial integral. Esse último é muito usado na engenharia, pois ajuda a calcular a variação de velocidade e de circuito elétrico. Newton também contribuiu na melhoria de telescópio, microscópio, óculos e câmeras. Newton fez experiências com o prisma, o que o levou à teoria das cores, e começou a desenvolver o telescópio refrator em 1668. Hoje, o telescópio mais vendido e mais conhecido é o telescópio newtoniano. Um fato pouco conhecido sobre Newton, além da contribuição que ele fez na matemática, na física, na astronomia, ele passou grande parte da sua vida estudando a Bíblia. Na sua infância, ele leu muitos livros sobre teologia. Newton era um protestante rigoroso, não bebia nem jogava. Na Universidade de Cambridge, ele era conhecido por ser um jovem monótono e muito sério, por não se divertir com os demais acadêmicos. Na universidade, ele fez amizade com um estudante também protestante, John Wilkes, e os dois dividiram os aposentos na universidade. Newton passou a vida estudando a Bíblia, para prever quando Jesus voltaria à Terra. Newton morreu afirmando que os movimentos das órbitas dos planetas eram definidos por Deus, assim como as composições da matéria. Científico e religioso, ele fez da matemática um método de estudar a Bíblia. Fazia cálculos imensos para confirmar as histórias bíblicas. Um exemplo é a criação do mundo em 7 dias. Newton acreditava na criação por Deus e para resolver o problema de um tempo tão curto,
observou que na Bíblia não afirmava quantas horas durava um dia no momento da criação. Como ainda não existia terra nem movimento de rotação, um dia poderia ser quanto Deus quisesse. Newton, como um protestante rigoroso, não gostava da Igreja Católica. Para ele, todas as mentiras do mundo ocorreu a partir do Concílio em Nicéia, no ano de 325. O concílio estabeleceu toda a simbologia cristã que se usa até hoje. Ali foi decidida a força da Santíssima Trindade e a diferença entre Jesus e Deus. Newton achava que isso era fruto de corrupção dos políticos romanos, preocupados em conquistar mais fiéis. Nos últimos anos de vida, Newton passou a estudar mais sobre a Bíblia. Tanto é que ele morreu tentando adivinhar quando seria o dia do juízo final. Destacamos alguns fatos interessantes depois da quarentena de Newton, que ocorreu em 1667. Só lembrando que nessa peste negra, ou peste bubônica que ocorreu naquele ano, morreu cerca de 200 milhões de pessoas em toda a Europa. Só lembrando que o Brasil tem aproximadamente 208 milhões de pessoas. Voltando a Cambridge, em 1667, após a quarentena, Newton torna-se professor e em 1669 é promovido a professor de matemática. Foi eleito membro da Sociedade Real em 1672 e apesar da admiração que despertava, seu temperamento retraído e sua dificuldade de receber críticas o fez relutar em publicar seus trabalhos. Apesar disso, em 1687 publica seu livro mais famoso, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Também desempenhou atividades fora do meio acadêmico. Em 1696 foi nomeado superintendente da Casa da Moeda e em 1699 é designado diretor da Casa da Moeda. Em 1703, Newton é eleito presidente da Sociedade Real, acumulando a presidência com a função de diretor da Casa da Moeda. Em 1704, ele publicou Optics, que alcançou um grande público graças a uma linguagem mais acessível. Em 1705, é sagrado cavaleiro pela Rainha Ana, passando a ser chamado de Sir Isaac Newton. Ele faleceu em Londres no dia 31 de março de 1727, devido a problemas renais. Destacamos algumas frases de Newton. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou o que pode ser feito. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter sido origem segundo o plano de um ser, que tudo sabe, tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Considero as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. Do meu telescópio, eu via Deus caminhar. A maravilha, a harmonia e a organização do universo pode ter se efetuado conforme um plano de um ser todo-poderoso e onisciente. Crença é uma verdade aceita por sua mente. Fé é o fogo mantido em seu coração. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até a próxima. Falou!